Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje daremos continuidade à série de estudos que temos feito acerca da leitura sinótica. E hoje estaremos fazendo uma abordagem sobre o grande mandamento, o principal mandamento ou o maior mandamento dentro dos evangelhos sinóticos. Estarei aqui compartilhando a tela. A passagem que fala sobre o grande mandamento, principal mandamento lá em Marcos, e o grande mandamento lá em Mateus. É uma das mais importantes da pregação de Jesus, onde faz um resumo do âmago dos seus ensinamentos. Sabemos que é difícil escolhermos qual é a passagem principal, primordial de todos os evangelhos, mas essa passagem, ela acaba se tornando uma espécie de resumo da pregação de Jesus. Segundo Meinê, dentro do livro que ele faz uma análise retórica dentro do Evangelho de Marcos, ali faz parte de uma sequência a qual disserta acerca da inauguração da nova filiação mediante sua ressurreição. Essa divisão das partes constituintes do Evangelho de Marcos, segundo a análise retórica, nós já vimos numa série de vídeos já publicados. Tanto em Marcos quanto em Mateus está posicionada entre a questão envolvendo os saduceus e a ressurreição e o debate sobre Cristo ser o filho de Davi. Então, é bem interessante, porque tanto em Marcos quanto Mateus, você tem esse mesmo posicionamento. Em termos estruturais, Mateus ele depende muito de Marcos. Essa questão estrutural ela já é quebrada, podemos dizer assim, no Evangelho de Lucas. Então, a nossa análise começa pelo Evangelho de Marcos, onde o episódio é mais desenvolvido enquanto perícope autônoma. Quando chegarmos em Lucas, nós vamos entender isso, porque uma análise enquanto perícope autônoma. Então, já falamos isso em outros vídeos. O Evangelho de Marcos é reputado hoje como o evangelho mais antigo. E, além disso, essa abordagem ela é mais ampla aqui dentro do Evangelho de Marcos. Então, lendo, chegando um dos discípulos, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Ou, mais acuradamente, como está lá no texto grego, qual é o primeiro dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí na continuidade do versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E então, no versículo 32, disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força,
E amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Finalmente, no versículo 24, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, essa é a abordagem que nós encontramos ali em Marcos. E então nós encontramos uma disposição quádrupla. Você pode estruturar dividindo em 4 partes. E você tem um esquema duplo de perguntas e respostas, dando então as 4 partes. Então, começa com uma pergunta de um dos escribas, no versículo 28. Depois, a resposta escriturística de Jesus. Depois, a réplica do escriba, com base naquilo que Jesus tinha respondido anteriormente. E termina, então, com a tréplica de Jesus. Fazendo uma análise aqui, a pergunta do escriba foi sincera, não mais desejando experimentar Jesus como em outras ocasiões. Ela foi suscitada pela boa resposta dada por Jesus aos saduceus no contexto imediatamente anterior. Então, lembrando que antes, os saduceus haviam feito uma pergunta para experimentá-lo, com o firme propósito de experimentá-lo, acerca da ressurreição, falando de uma mulher que tinha 7 maridos, e então, na ressurreição, de quem seria esposa, já que todos a esposaram. E diante da boa resposta dada por Jesus, então aqui esse escriba, ele faz uma pergunta com o intuito de saber qual é a sua opinião acerca do principal, do primeiro dos mandamentos. E é interessante que a sua pergunta fundamenta-se na questão da extensa lista do judaísmo contendo 613 mandamentos. Então, a tradição judaica pega todo o Pentateuco, analisa aonde você tem mandamentos e então encontra o número de 613 mandamentos. Mas além da tradição judaica, você tem uma tradição profética nos livros proféticos. Você tem, por exemplo, Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, nós temos aqui 3 mandamentos que consistem, então, uma das primeiras tentativas de resumir os 10 mandamentos, porque nós temos lá no Pentateuco a questão dos 10 mandamentos. Mas ali já é um resumo, uma proposta de resumo do que nós encontramos no Pentateuco. Mas nós também vamos ter, Isaías 66:2. Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é esse: o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, reduziu aqui em 2 observações. Basta observar essas 2 coisas, segundo aqui Isaías 66:2. Jeremias 22:3. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Aqui
é o que alguns estudiosos chamam de um resumo dos preceitos deuteronomistas, ou seja, mais de acordo com aquele linguajar que nós encontramos em Deuteronômio. E que algo típico é essa questão do estrangeiro, do órfão e da viúva. Essa tríade é bem específica lá em Deuteronômio. Nós temos ainda Zacarias 8, 16 a 17, eis as coisas que deveis fazer, falar a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E aqui nós temos o Salmo 15 e o Salmo 24, que possuem uma redação bem próxima, que muitos consideram como uma abordagem dos requisitos mínimos para estar no espaço do templo. Pegando o exemplo do Salmo 24, primeiro se faz a pergunta, lá no versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí o versículo 4 faz esse resumo dos requisitos necessários. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Como consequência, no versículo 5, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Está previsto agora, para final de novembro, dezembro, um artigo que eu escrevi e que foi complementado pelo professor Valdeci Gonzaga sobre este salmo. Então, retornando ali, a resposta de Jesus, então, você tem esse escriba fazendo uma pergunta que aqui não existe uma conotação de malícia, de maldade. Estaria baseada num desejo sincero de aprender. A resposta de Jesus, então, ela efetuará uma dupla citação. Primeiro, a primeira citação e, consequentemente, o primeiro mandamento, conforme a análise de Jesus, concentra-se no bem conhecido credo israelita, denominado Shema. Shema porque no hebraico começa justamente com este verbo. Shema Israel, né? Ouça, ó Israel. Que é uma afirmação inequívoca da crença no Deus único associado com Levítico 19, 18. Então, ele faz uma citação primeiro de Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, e depois Levítico 19, 18, a parte B, para ser mais exato. Então, Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou, numa leitura mais próxima, né, do hebraico, né, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Aí no versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E então, logo em seguida, Jesus, ele cita Levítico 19, 18. Somente a segunda parte. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui, Levítico 19, 18, faz parte do chamado Código da Santidade, que pega desde o capítulo 17 até o capítulo 26 de Levítico. É o que os estudiosos, né, os teólogos chamam de Código da Santidade. E que traz implicações sociais. O amor a Deus jamais pode excluir o amor ao próximo. Então, quando Jesus combina essas duas passagens, ele quer evidenciar isso. Um outro detalhe bem interessante
Quando você lê aqui a citação de Jesus, ele tirou a primeira parte, porque a primeira parte coloca dentro de um contexto exclusivo do povo de Israel. Então, aqui, conforme o contexto de Levítico 19, 18, lendo o versículo todo e lendo o contexto dos versículos anteriores, fica bem claro isso. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então, mais amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo aqui é alguém do povo de Israel. Tão somente. É bem interessante isso. Então, por isso, a citação tira toda essa primeira parte, porque a proposta não é mais exclusivista. Se a combinação das duas citações não é presenciada na tradição judaica expressamente, você não tem uma citação ipsiliteris das duas passagens juntas, mas você tem explicações que levam a esses levam a essas duas passagens. E é interessante que ela resume de maneira adequada as duas tábuas do Decálogo, porque, segundo a tradição judaica, você tinha numa tábua todos os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento com Deus, e na segunda tábua você tinha todos os mandamentos relacionados ao ser humano, a relação interpessoal dos homens. É interessante, então, que Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, acabam dizendo respeito a esse relacionamento com Deus, o que, de acordo com a tradição judaica, é a primeira tábua, e a segunda citação, Levítico 19 e 18, uma parte dele, a parte B, digamos assim, faz então menção à segunda tábua, acerca do relacionamento interpessoal. A réplica do escriba não somente mostra admiração por Jesus, e é interessante que isso é quase que único. Você só volta a ver essa admiração da parte de um escriba, de um fariseu por Jesus, você volta a ver lá no Evangelho de João. É bem interessante isso. Mas a inequívoca confirmação por sua parte daquilo que foi dito, do que foi dito, demonstra o alinhamento de Jesus com o pensamento dos melhores da sua geração na interpretação da Torá. Mostra que Jesus não é, entre aspas, um rebelde que está indo contra tudo aquilo que está sendo ensinado pela tradição judaica. Então, é bem interessante que coloca aqui o pensamento de Jesus em perfeito alinhamento com o que é ensinado pelos escribas, pelos intérpretes da lei judaica. Tendo em vista o que se evidencia acerca do ódio demonstrado por escribas e fariseus em relação a Jesus, que isso você vê não somente no Evangelho de Marcos, mas isso fica patente em todos os evangelhos. Então, surpreende a atitude desse escriba. Sua réplica aceitou o acréscimo que Jesus fez da palavra entendimento. Isso aqui é um outro detalhe bem interessante. Voltando aqui rapidamente, como Jesus faz a citação? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, está idêntico. Agora, a citação está idêntico a Deuteronômio 6,4. Agora, a citação de Deuteronômio 6,5 tem uma questão bem curiosa. Olha como Jesus citou: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Indo ali para Deuteronômio, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Houve ali o acréscimo de entendimento. É bem interessante isso. E quando você tem a réplica do escriba, é interessante que ele aceita esse acréscimo, porque é um acréscimo
que podemos dizer explicativo de Jesus. Ou seja, você fica subentendido ali no texto hebraico, né, embora não citado textualmente, que há necessidade de você compreender. Isso é bem interessante. A nossa adoração a Deus, ela nunca pressupõe uma irracionalidade. Por isso que, embora isso não esteja escrito ipsilitris dentro da Bíblia, não coaduna com o pensamento cristão a questão do fanatismo, porque o fanatismo, ele tira a racionalidade. Podemos dizer que o fanatismo, e dentro dessa perspectiva, né, a questão do fundamentalismo, dentro dessa ótica do fanatismo, ela é, como já bem pontuou um sábio, né, um teólogo, é um convite a um suicídio da razão. E mostra aqui que não é essa a proposta. Interessante como aqui, ó, amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda força. O que o escriba faz? Ele aceita o acréscimo feito por Jesus, explicativo de entendimento, mas tira a alma. Então, é como se ele tivesse compreendido que entendimento aqui é complementando a questão da alma. Como se fosse um sinônimo quase. É bem interessante isso. Por isso não compromete a concordância. Tá? É como se associasse entendimento com a própria alma humana. Isso é bem interessante. Ainda segundo Watts, que faz uma análise, né, aqui dentro de Marcos, as palavras de Jesus proferidas no final das controvérsias de Jerusalém e como parte dos últimos ensinamentos públicos de Jesus na capital, resume com autoridade a essência da Torá em consonância com a qual ele tem vivido. Então, aquilo que nós observamos, dentro das inúmeras propostas de achar um resumo da essência da lei, Jesus mostra aqui algo bem impactante, a maneira como ele resolve essa questão do resumo da lei. São ideais para inaugurar a nova filiação, né? Vimos lá no início que Meiné fala aqui de uma sequência que aborda essa questão da inauguração da nova filiação. Por isso, Jesus, na sua tréplica, afirma que este escriba não estava longe do reino de Deus. E aí, conclusão, ser escriba não lhe assegurava lugar no reino. É preciso entender o âmago da lei que tantas vezes deve ter estudado. Ser cristão não está garantido pelo fato de eu estar presente num templo, pelo fato de eu ter sido batizado. Precisa ir além. A proposta de Jesus vai além. Não basta eu ter anos e anos de cristão, ser sacerdote na igreja. Nada disso me garante esse lugar no reino de Deus. É necessário que passemos por uma autêntica metanoia, ou seja, a conversão. Metanoia quer dizer mudança de mente. Agora, vamos verificar como a mesma passagem ela é relatada em Mateus. Lá em Mateus, ela se torna abreviada. Entretanto, aí começando o versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei?
Aí no 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí encerra no versículo 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aqui nós temos algumas mudanças interessantes feitas em relação ao texto de Marcos, porque muda-se a perspectiva. Após verificarem quanto fizera emudecer os saduceus, os fariseus reúnem-se primeiro em conselho. Essa reunião em conselho não é mencionada ali em Marcos. Então, um deles, descrito não mais como um escriba, mas como um intérprete da lei, pergunta a Jesus com o intento de experimentá-lo. Ali, em Marcos, não havia o propósito daquele escriba de experimentar Jesus. Aqui coloca-se que a intenção dele é experimentar Jesus. Jesus então responde com a mesma dupla citação verificada anteriormente lá em Marcos, mas omite Deuteronômio 6,4. Como se pode explicar essa omissão e por que aparece ali em Marcos? Vamos lembrar a pergunta, né, do escriba ali em Marcos, qual é o primeiro mandamento? Sendo feita por um autêntico judeu, há necessidade de incluir Deuteronômio 6,4. Além do mais, ali, Deuteronômio 6,4 serve adequadamente dentro do propósito evangelístico de Marcos, de mostrar que Deus é o Deus único. É um propósito evangelístico de mostrar que Deus é o único Deus que deve ser adorado. Então, Deuteronômio 6,4 é citado ali, é mantido ali em Marcos com esse propósito. Já aqui em Mateus, retira-se, porque mesmo dentro de um contexto de cultura judaica, aquela velha questão, Mateus foi escrito especificamente para os judeus. Não é bem assim. É um evangelho escrito dentro de um contexto de cultura judaica, ou dentro de uma comunidade em que coexistem dois ramos do cristianismo. Um de cultura mais hebraica, digamos assim, com uma forte herança judaica, e outra mais com uma cultura helenizada. Essa questão dos dois ramos do cristianismo, você vê também lá em Atos dos Apóstolos. Então, tirou o Deuteronômio 6,4 aqui, porque deseja evitar a aparência de exclusividade do judaísmo. Então, daria a impressão que a comunidade de cultura judaica é que seria a única aceitável, e Mateus quer evitar isso. Para citar Deuteronômio 6,5, omite em relação a Marcos a última locução de todas as forças, mas mantém o acréscimo entendimento ao texto hebraico. Ou seja, conforme a compreensão de Mateus, entendimento estaria explicando não alma, conforme a réplica do escriba lá em Marcos, mas estaria explicando todas as forças, ou seja, eu tenho que empenhar todas as forças para compreender, entender isso que Jesus está colocando, ao citar ali Deuteronômio. Mateus deixa mais claro do que Marcos a proposta de resumo de toda a lei e os profetas. Então, aqui você entende a questão do contexto, né, da cultura judaica. Então, há uma preocupação muito maior em relação a Marcos de mostrar que é um resumo de toda a lei e os profetas, a totalidade das escrituras na linguagem judaica. Então, muitas das vezes fala da lei e os profetas. E como aparece lá em Lucas, né, numa forma mais acurada, né,
A lei, os profetas e os escritos, ou lei, os profetas e os salmos. Salmos ali são representando essa terceira parte dentro da proposta do cânon judaico, que não se adequa nem à lei, ou seja, o Pentateuco, nem aos profetas. Observe que não há réplica, não há tréplica, como na versão de Marcos. A palavra de Jesus é colocada como absoluta. Jesus fala e acaba. Então, o relato de Mateus, ele é mais sucinto, com algumas diferenças. Tá? Então, quando se coloca que o intérprete da lei quer testá-lo, experimentá-lo, dizem alguns estudiosos que isso poderia estar refletindo, né? Mateus estaria fazendo questão de salientar isso, porque provavelmente a igreja, né, a comunidade para a qual o Evangelho de Mateus foi escrito, estava talvez enfrentando esse problema de intérpretes da lei que queriam contradizer o essencial da pregação de Jesus. Mas lógico que aqui entra em questão a datação do Evangelho de Mateus, que não dá para esmiuçar aqui. Finalmente, nós temos aqui a abordagem encontrada dentro do Evangelho de Lucas, que aí você tem mudanças radicais. Logo de cara, quando você abre aqui, conforme você tem nas várias edições da Bíblia, olha o título proposto. Esses 3 versículos, por isso que eu coloquei ali, que em Marcos e Mateus você tem a existência da perícope acerca do grande mandamento, ou do maior, principal mandamento, como uma perícope autônoma. Aqui perde essa autonomia, porque ela está integrada, veja só, a parábola do bom samaritano. Então, essa é a grande mudança radical feita por Lucas. Aliás, Lucas, apesar dele ser sinótico e ter muitas passagens paralelas em relação tanto a Mateus quanto a Marcos, ele faz mudanças, né? A ordem é totalmente diferente, é uma proposta totalmente diferenciada. Então, observe ali. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como o interpretas? Aí no 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí no 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Somente até aqui. Então, observe as mudanças. Mantém, como nós encontramos em Mateus, a menção de um intérprete da lei, que ele pretendia experimentar Jesus, só que a pergunta muda para o que fazer para herdar a vida eterna. Já não é mais a pergunta de qual é o primeiro mandamento ou qual é o grande mandamento. A pergunta agora é: o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe devolve então a pergunta: que está escrito na lei? Como interpretas? A seguir, no versículo 27, o próprio intérprete da lei responde com a dupla citação de Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Ou seja, já não está em Mateus e Marcos, essa dupla citação saía da boca de Jesus. Agora sai deste intérprete da lei. É uma mudança bem radical aqui. E aí, finalmente, no versículo 28, Jesus diz a este intérprete para fazer isto, e viverá. Isso é uma alusão a Levítico 18:5.
Então, quando você pega lá Levítico 18:5, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, notem como aqui você tem mais uma citação que foi acrescentada por Lucas. Todas essas mudanças proporcionam o quê? Há uma espécie de confissão da parte de uma autoridade judaica, ou seja, sai da própria boca dele, né, o que as Escrituras têm a dizer acerca da pergunta que ele fez. Só que agora, a ênfase deixa de ser, né, o primeiro, o grande mandamento, para a identidade do próximo, que é a pergunta feita, então, pelo intérprete da lei, lá no versículo 29. Então, no versículo 29, o que ele diz? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Não é uma pergunta absurda, porque vimos ali no contexto de Levítico 19:18, que o contexto imediato ali, o próximo, é alguém do povo de Israel. E após a explanação do conteúdo da parábola que nós encontramos nos versículos 30 ao 35, Jesus então devolve a pergunta ao intérprete de quem foi o próximo do homem que havia sido vítima dos salteadores, lá no versículo 36. Ao que este respondeu, lá no versículo 37, o que havia usado de misericórdia. Ele não ousou confessar que era o samaritano. Aí no versículo 38, perdão, aqui apareceu 28, né? Então, no versículo 38, Jesus volta à mesma resposta dada anteriormente no versículo 28. Ainda no versículo 37, né? Ele volta à mesma resposta que havia dado anteriormente no versículo 28. Lucas também mudou o sequenciamento em relação a Marcos e Mateus. Porque Mateus e Marcos tinham colocado entre o episódio da ressurreição, né, e os saduceus, e o debate se Cristo era ou não o filho de Davi. Aqui ele muda. Ele coloca, após uma perícope acerca das bem-aventuranças sobre os que acolhem Jesus e sua palavra, e antes da perícope acerca do acolhimento de Jesus na casa de Marta e sua irmã Maria. Portanto, aqui é uma subsequência em torno da temática do recebimento, do acolhimento, dentro da perspectiva universalista de Lucas, e que, segundo Meinet, aí num outro livro que ele já analisa, faz análise retórica dentro do Evangelho de Lucas, ela está incluída numa sequência concêntrica. Então, observe aqui. Começa. Jesus não é recebido pelos samaritanos. Lá em Lucas 9, do versículo 51 ao 56. Está também para sair um artigo que eu escrevi e que foi complementado pelo professor Valdeci Gonzaga, também sobre Lucas, capítulo 9, versículo 51 ao 56. Depois, seguir Jesus para anunciar o reino de Deus, capítulo 9, versículo 57, até o capítulo 10, versículo 11. Interessante que alguns comentaristas dividem aqui em duas passagens. Tá? Depois você tem maldições, que é sobre as chamadas cidades impenitentes, né? Capítulo 10, versículos 12 ao 16. Aí no centro, Jesus dá aos discípulos poder sobre o inimigo, capítulo 10, versículos 17 ao 20. Aí começa a retornar, bem-aventuranças. Observe ali, contrapondo as maldições, você tem aqui as bem-aventuranças, no capítulo 10, do versículo 21 ao 24. Aí você tem amar o próximo para herdar a vida eterna, que é o contexto que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano, que faz
um contraponto lá, seguir Jesus para anunciar o reino de Deus. E aí fecha Jesus recebido por Marta e Maria. Para encerrar aqui essa abordagem, essa passagem que nós estudamos, ela só encontra paralelos, né, nos 3 evangelhos sinóticos. Mas deve ser salientado que, embora esta passagem não possua um exato correspondente no evangelho de João, você encontra ali o tema, o tema do maior mandamento foi ampliado para o do novo mandamento. Então, enquanto aqui se fala do primeiro ou do maior dos mandamentos, ali você fala do novo mandamento, ou seja, o amor. Isso vai ser abordado no capítulo 13 do Evangelho de João. Que Deus, então, abençoe.